A paz do Senhor, professores. Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a 10ª lição, que tem por título O Cuidado com o Vento de Doutrina. O texto principal está escrito em João, capítulo 7, versículos 16 e 17, que nos diz: Jesus respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Resumo da lição nos diz: as Escrituras Sagradas nos ajudam a identificar os falsos ensinos, nos preparando para resisti-los. Ao lado, querido professor, nós temos a leitura semanal. É importante que você faça ela junto aos seus alunos no decorrer da semana. São 3 os nossos objetivos. Primeiro, mostrar as tendências atuais das falsas doutrinas, conscientizar da resistência do crente contra as falsas doutrinas e saber que o crente deve amar a Deus e a sua palavra. O texto bíblico, que é a base para essa lição, está escrito no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos do 11 ao 16. É importante que você faça toda essa leitura junto aos seus alunos. Pois bem, a título de introdução é importante destacar que vamos estudar a respeito da preciosidade da doutrina bíblica e dos perigos das falsas. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre ventos de doutrina e destacar que é preciso identificarmos as falsas doutrinas, resistirmos e vencermos as tentações de nos desviarmos da sã doutrina. Resistindo, portanto, a esses ataques doutrinários que tentam nos assaltar, roubar de nós a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro ensinamento. Vamos para o ponto 1 da lição. Tendências atuais das falsas doutrinas. Para este ponto 1, querido professor, é imprescindível destacarmos a necessidade de conhecer os desafios do nosso tempo. Então, cada geração de crentes são bombardeados, atacados, do ponto de vista doutrinário, por compreensões ou sutilezas doutrinárias diversas, que vão se variando com o decorrer do tempo. Quando nós vamos estudar no período dos apóstolos, nos escritos deles, nós vamos ver muito forte a presença do gnosticismo. Foi uma corrente da época, uma compreensão da época que muito se distanciava dos ensinamentos de Jesus, da doutrina dos apóstolos, da sã doutrina, portanto. Os anos vão passando, os séculos vão passando e nós vamos nos encontrando com outras doutrinas, falsas doutrinas. E a ideia nesse ponto 1 é destacar para os nossos alunos essa necessidade de sempre conhecer os desafios do nosso tempo, porque cada tempo traz consigo desafios distintos. O que a Bíblia chama também de presente século. O presente século, nós vemos isso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, 2 Timóteo 4 e 10. Então, as cartas de Paulo sempre nos exortam a observar, conhecer o tempo que estamos vivendo. Ainda temos a referência de Tito 2 e 12. No ponto 1 ainda é imprescindível discutirmos sobre a pós-modernidade. E aqui, de maneira bem rápida, eu trago para vocês, mais ou menos, porque varia de autor para autor, o tempo que se instaurou ou que durou a modernidade e, em seguida, a pós-modernidade. Alguns autores concordam que a modernidade surge a partir do século XV, com todo o movimento do iluminismo, do renascentismo, no que se diz respeito à arte também. O pensamento foi tomando outra forma, diferente da idade medieval. Começando no século XV e indo até o século XVIII, outros autores entendem que perdurou até final do século XX, 1980, 90, por aí. Mas
a ideia é você fazer um paralelo entre o que é modernidade e o que é essa pós-modernidade, que é o tempo presente que nós vivenciamos hoje, vivemos, a partir de alguns autores, sociólogos, por exemplo. A modernidade foi marcada por um pensamento racionalista, crítico, de certa forma, mas sistemático. É um pensamento que exige regra, método, tecnicismo muito presente no pensamento moderno, cálculos exatos, leis totalmente escritas, organizadas. Então, a modernidade traz no século XV esse distanciamento do senso comum, da religião, e vai tentar explicar tudo por meio da ciência, de modo racional, empírico, com testes. É preciso provar, experimentar para poder ter uma certeza de algo. E em contrapartida, a pós-modernidade é caracterizada pela sua fluidez, seu aspecto líquido, que consegue ou tenta fugir dessa forma sólida da modernidade. Então, a pós-modernidade é falar de relativismos, ou seja, confronto de verdades absolutas. Não existe verdade absoluta, tudo é relativo, tudo depende de um ponto de vista. A pós-modernidade traz consigo essas compreensões. Desconstrução de bases pré-estabelecidas, questionamento e tentativa de ruptura total com padrões, com ordens, com leis. O princípio de autoridade é fortemente questionada na pós-modernidade. Se na modernidade o mundo, né, valoriza autoridade, hierarquia, organização, nesse ponto de vista hierárquico, a pós-modernidade vem questionar isso. O princípio de autoridade é fortemente questionado. Relacionamentos são mais descartáveis, e isso implica na família, isso implica no relacionamento interpessoal, seja em qualquer área, grau e nível. A pós-modernidade fala do movimento dos desigrejados, que é outro ponto forte aqui nesse primeiro ponto da lição, onde para ter uma comunhão com Deus não precisa estar, não precisa fazer parte de uma congregação, não precisa congregar. Aí vem muito forte esse movimento do desigrejado. Desconsidera a união do corpo, como o apóstolo Paulo nos ensina em Coríntios, a carta dele, né, aos Coríntios, que nós somos partes do corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. A igreja precisa estar unida, junta. É preciso congregar, é preciso estar ao lado dos irmãos, é preciso ter essa dimensão, sim, de corpo, de união. Desconsidera a liderança, de modo geral. As experiências espirituais são elevadas acima dos compromissos práticos com a palavra de Deus, ou seja, sentir Deus, sentir paz, acima de viver a palavra. Então é um movimento, para além do desigrejado, daquele que diz assim, o que importa é estar sentindo Deus, é ter experiência no Espírito, é sentir a presença dEle, porque eu frequentei um determinado lugar, sentir o poder de Deus, mas sem nenhum compromisso com a palavra. A vida continua do mesmo jeito. Então, professor, eu sei que são muitas informações, mas a ideia desse ponto 1 é falar sobre os desafios do nosso tempo e trazer essa discussão da pós-modernidade, que é esse tempo que nós estamos vivendo atualmente, e discutir com eles todos esses tópicos, né, que a pós-modernidade traz. Isso afeta diretamente a igreja, porque tenta desconstruir os princípios, as bases, as regras, as normas, a doutrina que a palavra de Deus nos impõe, que a palavra de Deus nos orienta, nos exorta, aponta o caminho para ser seguido. A pós-modernidade tenta desconstruir isso. Então, é muito importante nós frisarmos isso em todo esse ponto 1. Vamos para o ponto 2 da lição. Olá, querido professor. No segundo ponto da lição, nós temos por título
resistência do crente. Então, nesse ponto 2, é importante destacarmos o dever do crente vencer o mundo. Nós temos esse dever de vencer o mundo. E mundo aqui, leia-se, sistema mundano, não apenas mundo como a Terra, o cosmos, mas mundo no sentido de sistema maligno. E qual sistema é esse? Nosso comentarista traz. O espírito do anticristo é uma expressão que bem representa este mundo, esse sistema mundano, esse sistema ordenado que é contra Deus. E o espírito do anticristo é tudo que se opõe a Deus. Tudo que fala de Deus, ele é contra. Tudo que chama de Deus, tudo que fala da verdadeira doutrina, ele se opõe. Nós vemos isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O mundo, portanto, é inimigo de Deus. Então nós precisamos resistir contra esse sistema, resistirmos a esse sistema, esse mundo aqui no sentido de organização contrária a Deus. Valores que se opõem a Deus, portanto, que contém o espírito do anticristo. Ainda no ponto 2, é importante nós falarmos, e o comentarista retoma, a ideia da pós-modernidade e agora traz um conceito, trazendo um conceito de um sociólogo polonês, salvo engano, Bauman. Ele é bastante conhecido, qualquer pesquisa no Google sobre pós-modernidade, ele é um dos que aparece junto com Max Weber, outro sociólogo. A ideia aqui é discutirmos o conceito que ele traz de sociedade líquida. Eu já havia falado um pouco no primeiro ponto, e aqui você pode trazer, professor, de maneira mais aprofundada, esse conceito. A sociedade líquida, o líquido, ele consegue tomar formas de qualquer coisa onde ele seja colocado. Se o jarro for redondo, rapidamente o líquido despejado neste vaso, nessa jarra, vai tomar a forma arredondada. Se for quadrada, vai tomar a forma quadrada, e assim sucessivamente. A ideia é que sociedade líquida, a ideia é falar sobre a ausência de fundamentos sólidos, ausência de regras, ausência de base. E isso se opõe fortemente ao cristianismo, à palavra de Deus, à sã doutrina, porque ela é nossa regra, ela é o nosso manual de fé e prática. Nós somos guiados, norteados pela palavra de Deus. E quando vem um pensamento de vivermos liquidamente, por assim dizer, é nos convidar a nos distanciarmos da sã doutrina. É o que nós não podemos fazer, portanto, resistir. Evidenciar a fé como a vitória que vence o mundo é também o conteúdo desse ponto 2. Nós precisamos destacar a fé aqui, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, está escrito em Hebreus. Nós precisamos entender que sem fé nós não conseguimos, porque são fortes os ataques. Nós precisamos ter fé, e essa fé não é uma fé natural, é uma fé que Deus dá. Jesus é o autor desta fé. Ela é dada aos crentes e nós precisamos colocá-la em prática, crermos de fato, para resistirmos e vencermos essas afrontas do inimigo. O nosso ponto 3 tem por título: Ame o Senhor, ame a sua palavra. Nesse ponto 3, querido professor, nós vamos destacar o amor como fonte também para vencermos e resistirmos aos ataques doutrinários do mundo pós-moderno. No ponto 2, nós falamos um pouco sobre fé, e agora o comentarista traz o amor. Destacar o amor a Deus como chave para vencer e destacar também o amor à palavra de Deus. Então, nesse ponto 3 aqui, como você pode observar na sua lição, nós precisamos falar que, tanto no Antigo Testamento, Deuteronômio 6 e 5, por exemplo, como no Novo Testamento, em Lucas 10 e 27, a Bíblia nos exorta a amarmos a Deus.
E amar a Deus nos faz rejeitar o mundo e a sua concupiscência e qualquer argumento, qualquer tentativa mundana de nos desfocar, de nos tirar da verdadeira doutrina, de arrancar de nós essa chama do Espírito Santo. Então, o amor a Deus é também uma forma de resistência aos ataques das tendências atuais das falsas doutrinas. Então, nós precisamos amar a Deus. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos amá-lo, nós precisamos querer fazer a vontade de Deus. Isso tem que sair do nosso coração. Então, fé, logicamente, sem fé é impossível agradá-lo, e amá-lo também. E a Deus amá-lo e a sua palavra. E o comentarista traz, e realmente não teria outro texto mais apropriado, Salmo 119. No Salmo 119 nós vamos ver o amor do salmista pela palavra. É preciso amar a palavra de Deus. É preciso meditar na palavra de Deus. É preciso fazer da palavra o nosso alimento de verdade. E não algo. E um alimento diário. Não um alimento de final de semana. Não um alimento aquele que a gente vai uma vez por mês para um lugar mais chique, com a nossa família. Entende? Não esse tipo de alimento, mas o trivial. Um alimento diário. É aquilo que eu não posso ficar sem. É como a água que eu não posso parar de beber. É como o pão que eu não posso deixar de comer. A ideia é discutirmos o amor a Deus e o amor à sua palavra. Termos essa chama dentro de nós. Meditarmos todo dia. A palavra de Deus nos faz desviar do caminho mau. A palavra de Deus nos ilumina contra qualquer perigo no caminho. Olá, querido professor, estamos com mais um Momento EBD. E o que é o Momento EBD? São aqueles 5 minutinhos que você pede ao seu dirigente para fazer, ou você mesmo fazê-lo, de apresentar à igreja, no domingo à noite, o que vocês estão estudando na Escola Bíblica Dominical. Aproveite para fazer aquele convite e eu tenho certeza que muitas pessoas no próximo domingo estarão com você, aprendendo juntos a palavra de Deus. Não deixe de fazer o Momento EBD na sua congregação. Olá, querido professor, estamos com mais um momento de dicas pedagógicas para que você enriqueça cada vez mais as suas aulas. Em primeiro lugar, nós temos a dica trazida na lição, que diz o seguinte: depois de fazer a leitura do texto bíblico na classe, explicarmos que em Efésios 4, o apóstolo Paulo ensina que a unidade do Espírito e a unidade da fé são mantidas e aperfeiçoadas por aceitar somente a fé e a mensagem dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres do Novo Testamento. Crescer na graça, em maturidade espiritual e em Cristo sob todos os aspectos. E se encher da plenitude de Cristo e de Deus. E não permanecer como criança, aceitando qualquer evento de doutrina, mas pelo contrário, conhecer a verdade e assim saber rejeitar falsos mestres e falsos ensinamentos. Essa é a nossa orientação pedagógica trazida na lição. Nós encontramos na página 68 da revista do professor. E a nossa dinâmica, professor, é você trazer algo a mais. É uma espécie de curiosidade. E a nossa sugestão, já que estamos falando da pós-modernidade e os nossos jovens estão, alguns ainda em idade escolar, outros já na universidade, a ideia é nós tecermos uma discussão à parte sobre o período moderno e o período pós-moderno. Para isso você faz uma pesquisa prévia, tem vídeos também no YouTube, só que você precisa selecionar com cuidado. E aí a ideia não é um vídeo que fale apenas do ponto de vista religioso, mas um vídeo que fale, de modo geral, o que é o moderno e o pós-moderno na perspectiva sociológica. Aí, a partir daí, você começa a discutir com eles na perspectiva bíblica. Até que ponto a modernidade
se tornou um desafio para os crentes que viveram a modernidade. E até que ponto a pós-modernidade, que é atual, tem se tornado um desafio para nós que estamos nesse período pós-moderno. Então a ideia é essa, discutir modernidade, pós-modernidade e os desafios delas para a vida do crente, ok? Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, deixar algum comentário, caso ache necessário. Vamos ao ar todas as quartas-feiras, logo após o estudo para professores de adultos com o nosso superintendente, pastor Marcos Anísio. Nós agradecemos a sua presença até aqui, desejamos uma aula abençoada a todos, a paz do Senhor.